Bom, vamos falar sobre envelhecimento. Então, envelhecimento do rosto. Tem um computador aqui para ilustrar e a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos começar então pelo osso. O osso é a base, é onde tudo se apoia. Com o passar dos anos, acontecem algumas mudanças. As principais mudanças são relacionadas à reabsorção do volume ósseo. As causas são diversas e elas variam tanto pela questão do próprio paciente, quanto por questões ambientais, exposições a fatores que podem danificar ou podem acelerar esse processo de reabsorção óssea. Então, algumas regiões específicas, elas absorvem um pouco mais e isso causa alguns sintomas e alguns sinais do envelhecimento. Para começar, essa região ao redor dos olhos, que é a região orbital, ela sofre um aumento de volume. E esse aumento de volume diminui o apoio das estruturas ao redor. Por isso que a gente fica com uma olheira mais marcada, bolsas de gorduras mais proeminentes, o olhar mais fundo. Outra coisa que acontece é aumento da abertura piriforme, essa estrutura aqui, e também reabsorção do processo alveolar, que é onde os dentes se encaixam. Então, com a reabsorção, com o aumento aqui, a reabsorção óssea dessa região e da região onde ficam a implantação dos dentes, a gente tem uma retrusão aqui de toda essa área perioral, ou seja, isso fica mais para trás, fica mais vazio, e o nariz ele também perde apoio. Então, quando a gente olha as pessoas de perfil, parece que o nariz, a ponta do nariz caiu um pouco. Por fim, também tem uma reabsorção por completo aqui na região da mandíbula. Então, tanto na região do mento, quanto na região dos ângulos da mandíbula, a gente perde massa óssea. Perdendo massa óssea, essa região ela fica um pouco mais atrófica, então diminui mais essa estrutura imponente que é responsável pela transição do rosto para o pescoço. Mudando um pouco de assunto agora e falando sobre a parte mais superficial, que é a pele, que ela é a responsável pelo revestimento do nosso rosto, nós notamos algumas alterações na pele. Então, quando a pessoa é jovem, ela tem uma pele lisa, uma pele mais brilhante e uma pele sem marcas de expressão. Com o envelhecimento, essas marcas de expressão elas ficam mais evidentes. Como elas aparecem? Elas aparecem perpendicular ao movimento muscular. Então, quando você enruga a testa, esse músculo ele contrai na vertical e a ruga marca na horizontal, o que é representado nesse desenho, nessa região. Da mesma forma, acontece ao redor dos olhos, acontece ao redor da boca. Fora isso, a gente também tem vincos mais profundos. Então, esses vincos mais profundos podem acontecer aqui na região glabelar, podem acontecer na própria região da testa, nos olhos aqui, principalmente no local da olheira, que eu sempre falei, que eu comentei anteriormente, no bigode chinês e aqui na marionete. E, além disso, também no pescoço podem ter alguns vincos, tanto marcando a musculatura do pescoço, que é o platisma, quanto na horizontal, devido à flexão do pescoço. Seguindo em frente, vamos ver então como o rosto ele se comporta em relação ao envelhecimento quando é comparado o volume desse rosto. Então, nas regiões onde tem uma cor mais quente, que é uma cor amarelada, alaranjada e vermelho, essa figura ela representa achatamento, reabsorção de volume, ou seja, perda de volume. Nos lugares que são mais frios, que são as cores mais azuladas, acontece ganho de volume. Então, o que é importante num contexto de envelhecimento para a gente? Primeiro, achatamento da testa, perda de volume aqui em toda a região da órbita superior, o que deixa o olhar mais encovado, ganho de volume na pálpebra inferior, isso decorrente da protusão das bolsas de gordura, associado à reabsorção óssea que vai para trás. Além disso, aquilo que eu comentei da abertura piriforme e da reabsorção óssea do processo alveolar, a gente vê que ao redor da boca também tem uma reabsorção de volume. E uma coisa que eu comento muito nos vídeos que é interessante, que é sobre esse bulldogzinho, que talvez seja a queixa mais importante de todos os pacientes quando eles começam a envelhecer, começam a perder aquela linha de mandíbula, nós notamos aqui que também há um ganho de volume na região bilateral aqui
nessa região entre o queixo e o ângulo da mandíbula, que a gente chama popularmente de jaws, de forma técnica também. E isso pode ser tanto por uma queda dos tecidos nessa região, quanto por um aumento próprio da gordura nessa região. Outras estruturas que também acabam ou ficando em excesso, ou elas sempre foram em excesso. E é importante a gente comentar sobre elas, que talvez elas não sofram tanta alteração ao longo do envelhecimento, mas com a reabsorção óssea, com perda de apoio, ou então com flacidez dos tecidos, elas podem ficar mais evidentes, que é a gordura subplatismal, que se encontra abaixo do platisma, sobre os músculos digástricos, e a glândula submandibular, que se encontra de forma bilateral, e os músculos digástricos. Essas estruturas, elas acabam aumentando todo o volume abaixo da mandíbula, então elas fazem com que a gente não tenha uma definição adequada de pescoço. Então elas também são muito importantes na avaliação do contexto do rejuvenescimento facial. Agora a gente chega na parte que talvez seja, na verdade, a parte que mais se resolve com a cirurgia, que é realmente a correção da flacidez. E quando eu digo flacidez, o meu raciocínio é em relação ao contorno do rosto. E esse contorno ele é perdido ao longo do tempo. Então, nesse vídeo, nessa animação desse estudo desse autor chamado Val Lambros, nós vemos o quanto muda a região periocular, a região perinasal, a região perioral e a região da mandíbula. Como esse rosto ele perde os contornos jovens e ele acaba ficando com contornos mais achatados, fora do osso, e do osso o osso perde aquele contorno agudo, linear, que é representado no rosto jovem. Quando a gente olha a figura de perfil, isso fica bem nítido aqui na linha da mandíbula, como há uma mudança aqui tanto no comprimento do lábio quanto na ponta nasal e na região temporal, como isso cai e causa aquela dobrinha aqui que é muito ruim para que os pacientes se queixam muito. E qual que é a solução para isso? A solução para a correção desses contornos é realmente a gente tentar fazer um reposicionamento dessas estruturas que são mais profundas, dessas estruturas que realmente caem, dessas estruturas que fazem com que a gente não tenha mais aquele ar descansado, aquele ar atraente, aquele olhar atento. E isso é feito dessa forma. Acessado esse plano abaixo dessa camada vermelha, esses ligamentos eles são liberados da estrutura profunda do rosto, a conexão entre a pele, que é a camada mais superficial, ela é mantida, e a partir daí esse tecido todo é tracionado. E quando esse tecido todo é tracionado, vem a parte inferior das pálpebras, vem toda a bochecha, o contorno da mandíbula e do pescoço que não está representado nessa imagem. E isso é fixo em uma estrutura fibrosa, que é a fáscia parotídea. E isso dá uma sustentação ao longo prazo muito importante. Por quê? Porque como esses ligamentos que eu mostrei, eles são liberados, você não tem mais uma força contrária puxando para a posição que estava anteriormente à cirurgia. Por isso que é falado em reposicionamento, porque esses ligamentos são liberados, cortados, e depois você recoloca aquele novo rosto naquele lugar. E aí não tem uma força puxando para baixo. Então essa cirurgia ela acaba não sendo vencida com o passar do tempo. Mas o que acontece é que a gente continua envelhecendo, infelizmente. E isso, essa flacidez, como houve ganho dessa flacidez ao longo dos anos, com o passar do tempo novamente, isso vai acontecer novamente. Então, precisa sempre ter um acompanhamento regular para a gente conseguir ir adiando cada vez novos procedimentos, fazendo de uma forma inteligente, moderada, planejada, para que tenha o resultado mais bonito, mais saudável, mais atraente e não fique uma coisa artificial, uma coisa desproporcional, ou até mesmo que prejudique a saúde daquele paciente.